nesse evento. Gostaria de parabenizar os organizadores, dizer que é um prazer estar aqui falando no evento do Hospital Laureano, que é um hospital que eu tenho muito orgulho de fazer parte, e conviver e aprender sempre com profissionais de mais alto gabarito, né? O meu tema é a contribuição da cirurgia nos tumores urológicos. É um tema do nosso dia a dia, é um tema que a gente vive isso todos os dias e muito interessante. É um tema extenso, longe de mim querer esgotar esse tema em tão pouco tempo, mas vou dar uma noção para vocês de como é o nosso dia a dia, como que evoluiu a cirurgia nos últimos anos e como a gente pode ajudar o paciente nesse tema. Bom, qual é o papel da cirurgia oncológica, né? O papel da cirurgia oncológica, basicamente, é diagnosticar e tratar os tumores urológicos, né? Cirurgicamente, no caso. E esse objetivo desse tratamento pode ser tanto curativo quanto paliativo. Lógico que a gente, como cirurgião, como médico, quer sempre curar o paciente e acha muito bacana isso de curar. Mas a paliação também tem uma importância muito grande. É muito gratificante você poder tirar a dor de um paciente, você tirar um paciente da diálise, você devolver o ato de urinar. Então, tão importante quanto a cura, também a paliação quando a gente consegue. E isso vem evoluindo, o tratamento vem evoluindo porque os pacientes vêm se modificando, né? Hoje em dia a gente tem muita campanha de prevenção, né? Logo, logo tem o Novembro Rosa, depois o Outubro Rosa, depois o Novembro Azul. E todos os meses tem um mês de prevenção do paciente. A gente tem diagnosticado os tumores mais precocemente e isso tem mudado um pouquinho o tratamento. Hoje em dia a gente também tem o culto à saúde, né? Todo mundo quer ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, fazer sua prevenção. Isso tem mudado também o tipo de paciente que chega para a gente. O acesso a consultas preventivas é muito deficitário, como já foi até dito aqui na mesa anterior, porém vem melhorando. Quando a gente compara com 20, 30 anos atrás, quando não tinha nada, hoje a gente tem alguma coisa, a gente tem uma ideia, e isso vai melhorando com o tempo. Os exames têm se modificado, o que antes era só raio-x, veio ultrassom, tomografia, ressonância, o PET, enfim, os exames têm melhorado, a gente tem conseguido diagnosticar melhor os pacientes oncológicos e tratar melhor também. As técnicas cirúrgicas também evoluindo com os estudos, com o aprimoramento, com os trabalhos, as técnicas vêm evoluindo e, consequentemente, a eficácia também. E novas vias de acesso, né? Antigamente só a cirurgia aberta, depois cirurgia laparoscópica, o auxílio do robô, as cirurgias percutâneas, as cirurgias pela uretra, via anal, enfim, pelos orifícios. Então isso modificou bastante e deu menos morbidade aos pacientes. Então o papel do cirurgião oncológico, ele vem se modificando porque o paciente vem se modificando com o tempo. E, consequentemente, a gente tem que se adequar a tudo isso. Eu vou falar um pouquinho agora de cada tumor do aparelho urinário, rapidamente, só para vocês terem uma ideia dessa evolução. A tríade do tumor renal seria massa abdominal, dor abdominal e sangramento para urinar. Isso está muito pouco frequente. Hoje a gente pega muito pouco pacientes com essa tríade. O paciente que já chega com tumor aparente, assim, é muito raro, mas ainda aparece. Antigamente a gente só tinha o raio-x, a urografia, a gente via talvez tenha um tumor aqui, aí a gente acabava tendo que operar e diagnosticar muitas vezes no intraoperatório o problema do paciente. Aí depois surgiu a tomografia, a gente já consegue ver bem melhor, a gente já tem esse programa que vem um problema sério pela frente e antes de operar a gente já tem uma noção melhor. E muitas vezes quando a gente diagnosticava e ainda diagnostica esses tumores, fazemos incisões muito grandes, né? Incisões agressivas, incisões que expõem uma quantidade de órgãos muito grande e é bem difícil e precisa de uma equipe toda bem formada para isso. Muitas vezes precisa entrar em conjunto com outras equipes, como nesse caso de um tumor renal, às vezes tem um trombo que vai até o coração, a gente tem que entrar com a equipe da cirurgia cardíaca.
graças a Deus, são um pouco frequentes esses casos, mas acontece. O ano passado eu tive 1 ou 2, esse ano já tem um em pré-operatório, então às vezes acontece esse tipo de cirurgia. E o sonho de todo cirurgião é tirar todo o tumor do paciente, deixando os órgãos, os vasos, os nervos, todos limpinhos e sem tumor. Mas às vezes isso não é possível. Às vezes temos que tirar peças grandes, peças com vários órgãos. E às vezes temos também as lesões, né? Às vezes o tumor é aderido, como nesse caso aqui, é uma aderência em cava, onde tem que rafiar, e o cirurgião tem que estar preparado para fazer a síntese, a rafia, o reparo de outros órgãos que não apenas do aparelho urinário. Então nós passamos de tumores muito grandes diagnosticados, hoje em dia é menos comum, e hoje em dia é mais comum recebemos tumores assim. Aqui a gente tem um rim e aqui um tumorzinho pequeno. Esses tumores a gente consegue muitas vezes tratar com a retirada apenas da lesão, podendo fazer poupando o órgão, né? Chama cirurgia poupadora de néfrons. Com isso a gente consegue poupar o órgão, o paciente tem menos chance de um dia precisar de diálise. Então, e os resultados oncológicos, eles são semelhantes, retirando o órgão todo como retirando parte com margem cirúrgica livre. Então, e com a evolução das técnicas também, a gente passou de ter uma lombotomia, que é uma incisão pouco estética, dolorosa, para apenas alguns furinhos, né, que a gente faz hoje em dia, a maioria com cirurgia laparoscópica. Isso evoluiu muito a recuperação do paciente, a perda sanguínea e os resultados. E a visão também, né? Hoje em dia a gente tem uma visão muito boa, aqui a gente vê o tumor, a gente pode delimitar, fazer uma cirurgia mais segura, né? Então, muita segurança, além da estética, né? Isso está junto com a segurança do ato cirúrgico. E também com a evolução técnica também, hoje em dia, em alguns casos, a gente nem precisa operar. Às vezes, tumores pequenos em pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia, a gente pode fazer uma ablação. A gente introduz uma agulha até o tumor e lá a gente faz a destruição daquela lesão, ou com energia a frio, ou quente, ou ondas. Enfim, a gente usa várias fontes de energia para destruir o tumor localmente. Como nesse caso aqui, né? A gente tem um tumor, a gente introduz a agulha e destrói o tumor. Então, para casos selecionados, são casos bem empregados que a gente tem um resultado muito bom. Então, o paciente deve ser individualizado. Você vê que tem cirurgias para cada tipo de lesão e o médico tem que estar habilitado a isso e saber escolher qual é a melhor técnica para aquele paciente. No caso de tumores de bexiga, o sonho de todo oncologista é pegar só caso assim, um tumorzinho bem pequenininho na bexiga, onde a gente faz uma endoscopia e visualiza, aqui está grande, mas é muito pequenininho. Aí a gente vai com o aparelho através da uretra, que tem uma alcinha na ponta, e vai lá e faz a ressecção da lesão dessa forma. E muitas vezes o paciente tem alta até no mesmo dia, com um resultado oncológico muito bom. Mas nem sempre acontece, porque os tumores da bexiga ele pode ser bem superficial, como eles podem se aprofundando, né, na parede da bexiga, e o tratamento vai mudando e ficando mais agressivo. Como nesse caso aqui de tumores, um tumor grande na bexiga, invadindo a parede da bexiga, às vezes até passando um pouquinho da parede, e nesses casos a indicação realmente é a retirada da bexiga. E aí o paciente precisa continuar com a sua função miccional. Como é que a gente faz? Essa cirurgia aqui é uma cirurgia muito antiga, mas que hoje ainda a gente usa muito lá no Laureano. A gente implanta os 2 ureteres num segmento de alça intestinal e exterioriza, formando uma urostomia. Aí o paciente fica urinando com a bolsinha, né? É uma cirurgia muito eficaz, principalmente em pacientes que não têm muita destreza para se autocateterizar, enfim. Aí é uma cirurgia que a gente usa muito. E também podemos fazer uma nova bexiga para o paciente. A gente isola uma alça intestinal, a gente detubuliza ela, forma uma nova bolsinha, faz a anastomose com a uretra que ficou e implanta aqui os 2 ureteres. E fica assim. O paciente fica com
com os ureteres, dando nessa bolsinha, e ele tem uma função mais próxima do normal, né? É uma cirurgia que teoricamente seria muito bom, mas tem problemas também, né? Essa bolsinha ela não tem a função contrátil da bexiga. Muitas vezes o paciente, para urinar, precisa fazer uma compressão aqui, ele precisa se autocateterizar, então não é uma cirurgia para todo tipo de paciente, mas é muito interessante se fazer e eventualmente a gente faz lá no nosso serviço. Tumores de pênis. Também, o ideal é que todo paciente com tumor de pênis, o ideal é que ninguém tenha, né? Mas se tiver, que seja localizado numa lesão prepucial pequena, onde a gente pode fazer uma cirurgia de fimose normal, e o paciente fica curado só em acompanhamento. Mas nem sempre essa é a realidade, principalmente nossa lá. A gente recebe paciente assim, paciente com tumores volumosos do pênis, né? Muitas vezes evitáveis apenas com medidas higiênicas, medidas com apostectomia na infância. E temos que fazer cirurgias, às vezes, mutiladoras, né? Uma ressecção peniana com a formação de uma nova uretra. Mas são cirurgias eficazes e que o paciente fica mutilado, mas preserva a vida. E às vezes recebemos também algumas tragédias lá, né? Tumores ulcerados, amplos, que a gente precisa do apoio dos oncologistas para fazer um tratamento prévio, né? E fazemos cirurgias muito mutiladoras nesses casos. Essa daqui é uma emasculação, a gente faz uma ressecção completa, a uretra perineal, às vezes precisamos rodar retalhos. Então são cirurgias mutiladoras, nem sempre curativas, às vezes apenas paliativas, mas também faz parte do armamentário do cirurgião oncológico na minha área, a urologia. Outro caso que às vezes acontece é o paciente em uso de sonda, que não consegue urinar. A gente, com aquele mesmo aparelhinho que eu citei antes de fazer a cirurgia da bexiga, a gente pode fazer uma ressecção aqui dessa áreazinha que é a próstata. A gente vem tirando em camadas e deixa a próstata desobstruída, o paciente volta a urinar, fica sem precisar usar sonda. Aqui temos casos também onde o paciente tem obstrução dos ureteres, né? Muitas vezes vem em diálise por não conseguir ter um débito urinário, e às vezes a gente passa um catéter duplo J, que é um catéter que chama duplo J, que é um J na bexiga e um J na pelve renal. A urina passa através do catéter, o paciente volta a ter sua função renal, muitas vezes sendo desnecessário a diálise, né? Muitas vezes passamos catéter bilateralmente, esse paciente é tratado e depois, às vezes, ele consegue ficar sem o catéter e no futuro, depois do tratamento. Outra cirurgia que é muito frequente de fazermos lá é a orquiectomia, a retirada dos testículos. O tumor de próstata, quando avançado, o que alimenta o tumor de próstata é o hormônio masculino, e às vezes a gente precisa fazer a orquiectomia, tirar o hormônio masculino para que ele consiga melhorar tanto da parte urinária, melhora da dor óssea, que muitas vezes esses pacientes têm. Então é uma outra cirurgia bastante comum que a gente faz lá. E já finalizando, eu vou falar sobre o tumor de próstata, que é o tumor mais conhecido da urologia. Todo mundo fala, quem tem pai, quem tem tio, vive falando com os amigos sobre esse tumor. A próstata está aqui em azul, aqui é a vesícula seminal, e num tumor de próstata localizado, a gente retira a próstata e depois fazemos uma plástica da bexiga com a uretra, né? Então, é uma cirurgia acho que é a mais comum da gente fazer nos pacientes com tumores localizados. E pode ser por diversas vias de acesso que a gente faz essa cirurgia, ou pela via aberta, que é a tradicional. Temos o acesso perineal, que essa cirurgia é feita em poucos centros no Brasil. E pode ser por via laparoscópica ou com auxílio do robô, né? Então, são essas vias de acesso para fazer a mesma cirurgia. A via laparoscópica, nós fazemos através desses trocáteres e o próprio cirurgião manuseia as pinças cirúrgicas. Na via robótica, a gente acopla o robô no paciente e depois a gente opera nesse console aqui, com uma visão
em 3 dimensões, uma visão excelente e com um nível de manuseio, né, uma amplitude de movimento das pinças do robô muito bom, similar à cirurgia aberta. Então, é uma técnica hoje, não é nem futuro, hoje já é o presente, né? É uma técnica, melhor técnica para fazer cirurgia de próstata. E para finalizar, eu queria dizer que o cirurgião oncológico ele tem sempre que estar aprendendo, né? Sempre precisa voltar para o centro de treinamento para aprender novas técnicas, aprimorar as que já tem e sempre poder oferecer o que há de mais moderno, o que há de mais eficiente para o paciente oncológico. Era isso aí que eu tinha a dizer.